Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por aquilo tudo que Ele já fez no nosso meio nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor Ele vai continuar trabalhando no nosso coração. Amém? Nós vamos continuar hoje o nosso estudo. E hoje nós vamos falar a respeito dos olhos como os das pombas. E eu acredito que muitos, assim como eu, ficaram surpresos com algumas coisas que a gente acreditava ser verdade a respeito das pombas. E quando o Senhor ministrou a respeito desse texto no meu coração, o Senhor mostrou que não era bem assim. E mais uma vez nós estamos, essa palavra, essa linha, né, de estudo, ela está baseada no estudo do pastor Mike Bickle, da Casa Internacional de Oração ali de Kansas City, nos Estados Unidos. E esse estudo chegou até nós e tem chegado até nós através do Jesuscope, da pessoa da Val Gonçalves, no estudo chamado Paixão pelo Noivo. Quem quiser e puder buscar ali no YouTube, vale a pena. Tem sido uma bênção na minha vida e eu tenho certeza que será uma bênção na vida de cada um. Amém? E esse estudo, ou a palavra de hoje, ela é inspirada nesse estudo. Coisas que são trazidas aqui não estão no estudo, boa parte sim. Mas o mais importante é que a palavra, ela é a palavra de Deus. E como foi dito aqui no nosso meio hoje, a palavra de Deus basta, né? E diz ali no começo do Evangelho segundo João, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Aqueles que puderem se colocar em pé, eu quero convidar a se colocar em pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Está ali no capítulo 1 do livro de Cânticos. Nós vamos reler os versículos de 12 a 14 e o versículo de hoje é o versículo 15. Mas para podermos ter o contexto, vamos ler Cânticos, capítulo 1, do versículo 12 ao 15, diz assim: Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. E o meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena das vinhas de En-Gedi. Como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Os seus olhos são pombas. Ou, em outras versões, os seus olhos são como os olhos das pombas. Senhor e Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos aqui de estar na tua casa nessa noite. Nós te louvamos e agradecemos, Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez e tem feito no nosso meio. E nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que ainda o Senhor tem mais para, Senhor, derramar sobre nós, mais para revelar a nós. E eis aqui a tua palavra, Senhor. Esta é a tua palavra, Senhor. Que, Senhor, ela possa, como uma semente, Senhor, ser lançada. E que as nossas mentes e os nossos corações sejam, Senhor, nessa noite, como terra fértil. Que, Senhor, o Senhor possa sondar o nosso coração, sondar o nosso pensamento. Tira tudo aquilo que não vem de ti. Revolve, Senhor, toda a terra. Remove, Senhor, todas as pedras, todos os espinhos. E que, em nome de Jesus, sejamos, Senhor, terra fértil, Senhor. Pronta, Senhor, para receber a semente da tua palavra. E que ela possa cair ali, Senhor, germinar e dar frutos, e que esses frutos possam gerar mais frutos, e que esses frutos possam gerar mais frutos, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Que todo e qualquer levante do diabo, toda e qualquer tentativa do inimigo de tirar a nossa atenção, de gerar qualquer tipo de confusão, desde já caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o teu Espírito tenha total liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Podem se assentar. Então, os versículos de 12 a 14 foram os versículos que foram lidos da última vez, em que o Senhor me usou aqui para trazer a palavra.
E o versículo 15 hoje, então, como vocês podem imaginar, é uma resposta do amado, é uma frase, é uma expressão do amado. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Os seus olhos são pombas. Né? Então, lembrando, o livro de Cântico dos Cânticos, ele foi escrito, então, por Salomão. E o livro de Cânticos dos Cânticos, ele revela, né, essa jornada de amor entre a amada, a sunamita, e o amado. Né? E aqui, esse livro, ele pode ser lido da sua forma literal, como realmente uma história de amor, e deve ser lido desta forma, mas aqui nós estamos vendo o sentido figurado, onde o amado então representa aqui a Jesus Cristo, e a amada representa a nós, a sua igreja. E o Senhor, ele tem revelado isso a nós, ele tem trazido a importância de nós lermos e estudarmos a respeito disso, porque eu não sei a vocês, mas eu anseio pelo dia de que eu estarei com o meu amado na eternidade, morando na casa que ele preparou para nós, morando eternamente com ele, e como foi dito aqui mais cedo, nessa noite, poder ver toda a sua beleza, toda a sua glória, ver a ele, a quem nós temos ansiado ver por toda a nossa vida. Então haverá um dia em que nós estaremos diante do Senhor, e como nós temos aprendido, o relacionamento aqui, esse casamento, ele é eterno. E nós viveremos então eternamente com o nosso amado. Então é importante nós conhecermos a ele e nós buscarmos a ele. Amém? Então, nos últimos versículos, ou na última ministração, quando nós falamos a respeito, né, quando nós lemos ali que a noiva, então, a amada, ela olha para o rei e ela, então, revela ali que o rei, então, para ela como uma pequena bolsa de mirra, né? E nós aprendemos, então, que a bolsa de mirra era um presente caro, era algo que era muito raro de se ter. Então, quando nós aprendemos naqueles últimos versículos que quando nós então, que a verdadeira adoração, mesmo em momentos difíceis, ela vem da verdadeira revelação do amado. Então nós não conseguiremos e não conseguimos adorar a Deus se a gente não tiver uma verdadeira revelação de quem Ele é, do amor que Ele tem. E a Pata, no último estudo bíblico, ela comentou a respeito disso. Ela disse assim, ela falou, olha, eu entendo, e foi mais ou menos assim que a Pata disse, não é possível a gente amar a Deus se a gente não entender que Ele nos amou primeiro. Foi mais ou menos isso, não foi, Pata? Não é possível nós entendermos aquilo que Deus fez por nós se a gente não entender esse amor que Ele teve por nós. Como foi dito aqui, Deus se fez carne, Ele habitou no nosso meio, Ele desceu da sua glória e Ele caminhou conosco. E Ele viveu o que nós vivemos, Ele sofreu mais do que temos sofrido. Hoje à tarde nós começamos a ver um filme no Netflix chamado As Nadadoras. Alguém já assistiu? E essa história conta a história de é uma história verídica. Conta a história de duas meninas, duas moças, uma mais ou menos com 18 ou 19 anos, talvez um pouco mais, a outra com 17, duas meninas sírias, que as duas nadavam, mas uma estava sendo preparada pelo pai para nadar nas Olimpíadas. Duas moças sírias, e a primeira meia hora do filme, pelo menos, mostra um pouco da realidade delas. Elas então ali numa festa, e aquela festa bombando, e bombas literalmente caindo na cidade delas. E aí elas ali naquela noite, depois olhando nas redes sociais, descobrem que uma amiga delas morreu em um dos bombardeios. Em uma outra cena, essas meninas, elas, numa competição de natação, literalmente ali sofreram um ataque. E aquele ataque, então,
matou pessoas na mesma escola onde elas estavam, mas elas não sofreram um dano. Essa realidade certamente não é a nossa, mas mesmo assim nós passamos por momentos difíceis. E mesmo assim a gente vive situações em que a gente não consegue muitas vezes lidar com aquilo que a gente está passando. Mas é importante a gente entender, quando nós entendemos aquilo que Deus fez por nós, é que a gente consegue realmente adorar a Ele, que a gente consegue render a Ele toda a honra e toda a glória que Ele é merecedor. E dessa forma, então, nós vemos o amor revelado de Deus em nosso favor, através de Jesus. E aqui, então, nós vemos no versículo 15, então, o amado, ele, então, diz algo a nós. O Senhor, então, ele olha para nós e fala para nós, como igreja, que nós somos lindos. Como você é linda, minha querida. Como é linda. E a gente precisa entender um pouquinho isso para a gente não cair em nenhum engano também. E aí eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Vamos ali ao Evangelho segundo João, no capítulo 15. Diz assim a minha versão, João 15, versículo 9. Jesus dizendo aos seus discípulos: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E aí versículos 12 e 13, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então aqui nós entendemos esse amor de Deus. O amor que Deus tem por nós é o amor, assim como Deus ama a Jesus, Jesus nos ama. E esse amor chega até nós. Deus nos ama como Ele ama o seu Filho, que não tem pecado nenhum. Como Ele ama o seu Filho, que obedeceu até a morte, morte de cruz, como nós falamos aqui nessa noite. É assim que o Senhor nos ama. E assim, e por isso, que Jesus entregou a sua vida em nosso favor, porque Ele nos ama. Então é importante a gente entender isso, que o Senhor, Ele olha para nós e Ele nos ama de uma forma que a gente não consegue entender. Mas da mesma forma como o Pai ama o Filho nos ama e nós somos amados pelo Pai. E dessa forma, Ele revela o seu amor como? Como Ele diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por quem Ele ama. E o Senhor deu a sua vida por cada um de nós. E a palavra do Senhor não para por aí. Olha o que diz ali na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, um pouquinho mais para frente. Diz assim, do versículo 13 ao 15, diz assim na minha versão. Paulo escrevendo a eles disse assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, que olha, nós tínhamos uma dívida, essa dívida ela pesava contra as nossas vidas, mas através de Cristo Jesus, Deus ele não apenas nos perdoou as nossas dívidas, como Ele ainda nos trouxe vida porque nós estávamos mortos em pecado. Jesus nos trouxe vida e Ele pegou aquela dívida que nós tínhamos, Ele prendeu numa cruz e falou: está vendo isso aqui? Está pago, está consumado, não há mais nada. Aqueles que estão em Cristo Jesus, estes estão livres de toda a dívida e toda a morte que havia sobre estas vidas. Eu agora trago nova vida. Ele nos perdoou e vivificou, nos tornando belos para Ele.
E é importante a gente entender que a nossa beleza, aos olhos de Deus, não é nossa. Sabe aquela frase, a beleza está nos olhos de quem vê? É a mais pura verdade. A beleza que nós temos para Cristo, para Deus, para o nosso amado, ele não vem de nós, mas é dele em favor das nossas vidas. Ele nos tornou belo. Ele é o melhor filtro de Instagram que a gente poderia ter. Ele é a melhor transformação que nós podemos fazer. Por quê? Porque ele nos olha daquela forma sempre. Ele nos olha através de Jesus. Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós, para que nós pudéssemos estar com ele. E ele, por isso ele olha para a gente e fala, como você é lindo, como você é linda. Porque nós somos realmente aqueles a quem ele amou de tal maneira e entregou o seu filho para morrer por nós ali naquela cruz. E nós já falamos a respeito disso, e aquele paradoxo da graça. Eu sou feio por causa dos meus pecados. Eu sou falho por causa das minhas imperfeições. Mas eu sou belo porque ele me ama. E ele me transforma. E ele me restaura. E ele me traz para perto dele. Amém? E aqui o texto ele diz assim, os seus olhos são pombas. E outras versões diz, os seus olhos são como os olhos das pombas. E aqui entra a questão do seguinte, eu confesso que eu ouvi esse estudo e aí eu tenho o hábito de ir estudar a respeito do assunto. E eu vou confessar a vocês o seguinte, que aquilo que eu ouvi no estudo a respeito disso, eu vou dizer assim, não bateu com aquilo que eu pesquisei sobre o assunto. Porque, por exemplo, quando a gente pensa a respeito dos olhos das pombas, quando a gente pensa a respeito de, então, o que o Senhor quer dizer a respeito disso? Né? O que ele quer dizer que os nossos olhos são como os olhos das pombas? Então, o que a gente pode pensar a respeito dos olhos? A gente pode pensar a respeito do foco, né? O quanto esses olhos têm foco ou têm uma visão periférica, ou quanto esses olhos eles enxergam de perto ou de longe, ou quanto esses olhos funcionam bem na luz ou no escuro, ou quanto esses olhos veem as coisas de uma forma correta ou incorreta, de uma forma pura ou impura. E aí eu não sei o quanto de vocês, mas aí eu vou fazer aqui uma pergunta e fica à vontade quem quiser levantar a mão. Quantos pensam que a pomba ela tem uma visão focada, que ela enxerga um único ponto? Pode levantar a mão. Alguém pensa assim? Não, tem mais gente. Estava meio assim, mas tem mais. Maravilha. Quantos pensam que a pomba tem visão periférica? Levantem a mão. A pomba, a gente aprende, e eu havia aprendido, e é isso que eles colocam no estudo, que a pomba ela tem visão focada, mas isso não está certo. A pomba ela tem uma visão periférica, exatamente pelo fato dos olhos estarem na lateral das suas cabeças, e o formato dos olhos, de acordo com as pesquisas que eu fiz, e até a fonte era aquela revista super interessante, então eu acho que ali vai estar certo. Eles falam que as pombas elas têm uma visão quase que de 360 graus. Curioso, né? E aí a gente fala assim, e aí quando eu fui atrás disso, eu falei assim, Senhor, agora o Senhor me pegou. Porque agora eu estou voando solo, vamos dizer assim, né? Não está mais na base do estudo. E na verdade, daquilo que o estudo dizia, me diz diferente. E aí eu comecei a orar e meditar a respeito disso, e aí o Senhor me trouxe a revelação do seguinte, pelo menos a forma que eu entendi, é muito mais incrível a pomba ela ter a visão periférica do que a visão focada. Porque ela consegue ver tudo que está ao seu redor. A pomba, por isso que às vezes a gente chega de costas na pomba e ela sai voando.
é porque ela nos viu chegando. Então, quando nós olhamos e falamos assim, que nós temos o olhar como o da pomba, é um olhar do seguinte: nós conseguimos enxergar tudo aquilo que está no nosso redor, não é? O Senhor Jesus mesmo disse: olha, vocês conseguem ver os sinais do tempo. Vai chover, não vai chover. Vai ventar, não vai ventar. Vai esfriar, não vai esfriar. E dessa mesma forma, nós conseguimos ver todas as coisas que estão ao nosso redor. Mas a visão que o Senhor quer que nós tenhamos a respeito dessa questão periférica, a gente vai encontrar ali na carta de Paulo aos Romanos. Volta comigo um pouquinho ali, Romanos no capítulo 11. Olha o que diz ali no versículo 36 de Romanos 11. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então, quando nós temos uma visão periférica, a gente consegue olhar todas as coisas que estão ao nosso redor. Qual é o olhar que nós, como igreja, devemos ter? Que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo aquilo que a gente está vivendo vem dele. Tudo aquilo que nós estamos passando é para ele. Tudo aquilo que nós sofremos ou nós nos alegramos é por ele. Nós olhamos ao nosso redor e, como a pomba, nós temos a capacidade de olhar tudo aquilo que está ao nosso redor. E os olhos da noiva reconhecem o noivo em todos os lugares, em todos os momentos. É aquela que consegue ver e, ainda que não entenda, fala: Senhor, eu sei que é por ti, de ti e para ti. E desta forma, a gente consegue se submeter à vontade dele. E aí vem a outra pergunta: e aí? Agora a pomba consegue ver de longe ou de perto? E diferente de outros pássaros, a pomba ela tem até um raio de visão de 200 metros. Mas uma águia tem de alguns quilômetros. Então é um pouco mais perto. E olha o que diz ali em Tiago, na carta de Tiago, um pouquinho mais para frente. Olha o que diz ali no capítulo 4. O versículo 8 diz assim na minha versão: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. A pomba, por mais que ela consiga enxergar uma determinada distância, ela vai enxergar se ela estiver perto. E dessa forma nós devemos estar perto do Senhor. Vê-lo em todas as coisas e nos achegarmos a Ele, e Ele vai se achegar a nós. Olha o que diz ali em Romanos, no capítulo 13, dos versículos 11 ao 14. Paulo dizendo: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Assim, dessa forma, nós devemos viver como igreja, assim como a pomba, ela só voa e ela só é ativa durante o dia. À noite ela se esconde para ela fugir dos seus predadores. Que nós também hajamos à luz da palavra. Tenhamos a visão periférica de modo a ver o nosso amado em todas as coisas. Nos acheguemos a Ele, para que Ele possa se achegar a nós. Que nós vivamos a nossa vida na luz do dia e não na escuridão deste mundo. Mateus 10, 16 diz assim na minha versão: eu estou
os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Que nós tenhamos uma forma de viver, uma forma de enxergar pura no meio desse mundo impuro. Que nós, então, vejamos o nosso amado em todas as coisas, estejamos perto dele e não longe, que possamos viver à luz da sua palavra e olhar e viver esse mundo de uma forma pura, sem malícia, sem a maldade que esse mundo traz sobre as nossas vidas. E assim nós teremos esses olhos como os das pombas. O nosso amado, ele olha para nós e ele nos vê lindos. Ele nos vê com a beleza que ele tem derramado sobre as nossas vidas. E ele olha para nós e ele fala assim, os seus olhos são como os olhos das pombas. Então ele olha para nós e ele quer que nós então o vejamos e estejamos com ele, assim como as pombas. Então que nós tenhamos essa visão periférica, mas estejamos perto dele, que nós hajamos na luz da sua palavra e também que nós vivamos a vida de uma forma pura, não impura como este mundo. Hebreus 12, de 1 a 2 diz assim na minha versão: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E olha o que diz ali no livro de Salmos, o Salmo número 34. Olha o que diz o Salmo 34, o versículo 4 e 6. Diz assim na minha versão, do 4 ao 6. Davi dizendo: eu busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, os seus olhos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as tribulações. Então, nesta vida que nós estamos vivendo, nós precisamos estar com os nossos olhos em Cristo, para a gente poder suportar o processo que foi tanto dito pelo Márcio aqui no último domingo, para nós podermos alcançar o objetivo da nossa vida. A gente não vai conseguir viver essa vida se a gente não tiver os nossos olhos fixos nele. E o Senhor me fez lembrar agora algo que ele ministrou no meu coração no decorrer desses dias e que eu esqueci de colocar aqui. Lembram-se de Pedro? Ele estava dentro do barco, o mar estava redio, grande tempestade. E Jesus foi caminhando sobre as águas ao encontro deles. E quando então Pedro viu, falou assim: mestre, se és tu, manda-me e eu vou até o teu encontro. E a palavra diz que Jesus falou: então vem, Pedro. E Pedro andou. E diz que quando ele então percebeu a água batendo nas suas pernas e ele notou o vento, ele então começou a afundar. Mas é porque ele deixou de olhar para Cristo. Assim muitas vezes a gente na nossa vida. Talvez nesse momento a gente possa estar como Pedro, afundando na nossa vida. Talvez nesse momento a gente possa, assim como Pedro, a gente possa estar no meio de uma situação totalmente adversa. Mas aqueles que olham para o Senhor têm sido iluminados por Ele, têm estado radiantes de alegria, não porque a sua situação mudou, mas porque elas têm confiado no cuidado do Senhor. E no caso de Davi, ele falou: eu clamei e o Senhor me libertou das minhas tribulações. Assim como nós vimos em Hebreus, deixa para trás tudo aquilo que te prende e continua caminhando em direção ao alvo. É essa visão que nós temos que ter, de olhar para o nosso Senhor e não tirar os olhos dele, independente das circunstâncias. Mateus 18, 9 diz assim na minha versão:
Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só, do que tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. E olha o que diz no capítulo 5, no versículo 8, do mesmo Evangelho segundo Mateus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E aqui, o termo puros de coração não é um coração que nunca houve algum tipo de mácula, mas pelo contrário, é um coração que foi purificado. O puros aqui, kataros, é ser purificado. Bem-aventurados os que têm o seu coração purificado, pois verão a Deus. Sou escuro, mas sou belo. Sou pecador, mas Ele me ama. Eu tenho as minhas falhas e defeitos, mas mesmo assim Ele me ama. Bem-aventurados aqueles que deixam o Senhor purificar o seu coração, porque estes irão ver a Deus. Talvez cada um de nós, ou alguém de nós aqui nessa noite, esteja com o nosso coração precisando ser purificado. Talvez nessa noite o Senhor esteja ministrando ao nosso coração aquilo que Ele nos diz, que nós somos belos, que nós somos lindos, que Ele nos ama. Mesmo com os nossos defeitos, Ele nos amou. A palavra diz que Deus Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dEle. E eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos. E é engraçado porque a gente sempre ouve assim, que quando a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro de nós. E eu quero te convidar nessa noite a você olhar para dentro de você. O Senhor nos chama nessa noite de lindos. O Senhor nos faz lembrar nessa noite que Ele nos amou e que Ele nos vivificou, que Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, que Ele perdoou os nossos pecados e Ele trouxe este perdão de uma forma pública através da cruz. A palavra ela nos diz que o nosso Senhor, Ele nos amou. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos olhar para Ele como uma pomba, reconhecendo Ele em todas as coisas, estando perto dEle, que nós possamos andar na luz dEle, que nós possamos também ver o mundo e viver o mundo de uma forma pura e não contaminados pelo pecado deste mundo. Que nós devemos andar o processo da nossa vida com os nossos olhos fixos e fitos no Senhor, sem olhar para um lado ou para o outro, mas caminhando em direção a Ele, porque aqueles que olham para Ele são iluminados, aqueles que olham para Ele são agraciados por Ele, e a palavra do Senhor nos diz que aqueles que tiverem o seu coração purificado por Ele, verão a sua face, verão a Ele. E que nessa noite, então, você possa colocar a sua vida diante do Senhor. Senhor Deus, eu quero colocar a minha vida diante de Ti, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa, Deus, me ajudar, Senhor, a olhar para Ti somente, Senhor, apesar das circunstâncias. Senhor, nós temos aprendido que à medida que nós Te conhecemos, Senhor, é que nós podemos Te louvar e adorar, porque nós começamos a conhecer a Tua essência, Senhor, a Tua personalidade. Nós começamos a conhecer quem o Senhor é e não apenas aquilo que o Senhor faz. E, Senhor, à medida que nós conhecemos a Ti, Senhor, nós ficamos cada vez mais apaixonados por Ti, Senhor. E assim nós podemos Te louvar e adorar. Mas, Senhor, nós estamos aqui, cada um de nós, vivendo as nossas dificuldades, Senhor. Talvez alguns de nós aqui estejamos nos sentindo afastados de Ti, Senhor.
Talvez alguns de nós nessa noite estejamos aqui, Senhor, com a nossa cabeça em outro lugar, pensando, Senhor, que para nós talvez não tem mais jeito, ou talvez, Senhor, olhando as circunstâncias das nossas vidas e falando, Senhor, Senhor, se o Senhor realmente se preocupasse comigo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Mas, Senhor, que nessa noite o Seu Espírito possa nos abrir os olhos, assim como os da pomba, Senhor, que nós possamos enxergar tudo ao nosso redor e possamos Te ver em todas as coisas, Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo é por Ti e tudo é para Ti, Senhor. O Senhor é aquele que cuida das nossas vidas, Senhor. O Senhor é aquele, Senhor, a quem nós clamamos e o Senhor muda as circunstâncias das nossas vidas, mas nós queremos Te pedir nessa noite, muda as nossas vidas, Senhor. Nos gera de novo, nos regenera, Senhor. Gera-nos novas criaturas em Ti, Senhor. Filhos novos em Ti, Senhor. Transformados por Ti, Senhor. Restaurados por Ti, Senhor. Purifica a nossa forma de ver. Purifica a nossa forma de viver. Transforma, Senhor, o nosso ser. E muda-nos, Senhor, conforme o Teu querer, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, Senhor, e nos atrai a Ti, Senhor. Nos atrai para perto de Ti, Senhor. Nos traz, Senhor, para perto, para que o Senhor possa vir, Senhor, para perto de nós. Nos transforma, Senhor, e nos muda. Em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, olhar para Ti, Senhor, como a noiva, Senhor, apaixonada pelo seu noivo, Senhor, olhando para Ti, vendo a Tua beleza, vendo a Tua glória, vendo tudo aquilo que o Senhor é digno, Senhor, de ser adorado, Senhor, que possamos ver a Ti, Senhor, e possamos, Senhor, retribuir a esse amor. Ajuda-nos, Senhor, purifica os nossos olhos, purifica as nossas vidas, purifica o nosso coração, porque precisamos ser purificados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor.